Você se lembra do nosso estudo anterior? Os santos apóstolos perguntaram a nosso Senhor Jesus Cristo sobre o tempo em que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém e que sinal haveria do fim do mundo. Nosso Senhor então começou a falar da destruição de Jerusalém. A seguir falou da grande tribulação que os cristãos enfrentariam. Esta tribulação terminou em 1773. Nosso Senhor disse logo depois: o sol se escurecerá, fato que ocorreu em 1780. A lua não daria sua claridade na mesma noite. As estrelas cairiam do céu. O fato se cumpriu em 1833. E depois a Bíblia fala de um período de últimos dias. E quando este evangelho terminasse de ser pregado em todo o mundo, então viria o fim. O que haverá a seguir? Depois da volta de nosso Senhor, que haverá? Este será o nosso estudo de hoje. Este estudo às vezes é chamado também de os 1000 anos, ou seja, o milênio. Quando nosso Senhor esteve aqui na terra, e ao falar da sua volta, notai o que declarou em São João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo ou da condenação. O apóstolo São Paulo, anos mais tarde, falando diante do governador Félix, ele declarou o seguinte, o que os senhores encontram em Atos capítulo 24, no versículo 26. Capítulo 24, versículo 15. Ele declara que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Assim vemos nestes dois textos da Bíblia, e há outros mais, que haverá duas ressurreições, uma de justos e uma de ímpios. Qual será a primeira, qual será a última? Abrindo a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, notem o que lemos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E vem então a pergunta, e quando será a dos outros? A primeira é a ressurreição dos justos. Vejam que diz o verso 5 do mesmo capítulo 20 de Apocalipse. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Juntando os dados, vejam que nós temos. Nós temos uma ressurreição dos justos. E acabamos de ler que esta é a primeira, a ressurreição dos venturosos, dos bem-aventurados, dos santos, dos justos. E depois o verso que lemos a seguir diz que os restantes, portanto os ímpios, só reviveram quando se completarem os 1000 anos. Portanto, ali está a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E entre uma ressurreição e outra, um período de 1000 anos. Às vezes nós dizemos milênio, 1000 anos. Portanto, os 1000 anos, eles estão limitados por duas ressurreições, a dos justos, que é a primeira, e a dos ímpios, que é a segunda. Agora vem a pergunta, podemos nós situar no tempo quando ocorrem estes 1000 anos? Sim. A chave é muito fácil. Quando ocorre a ressurreição dos justos? Os senhores se lembram do estudo anterior? Para recordar, busquemos Tessalonicenses capítulo 4, leiamos o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando ressuscitarão os mortos em Cristo, aqueles que morreram fiéis a Cristo, que se entregaram a Cristo? Eles ressuscitarão na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Já podemos colocar aqui, portanto, os fatos que ocorrem e que marcam o início do milênio. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo desce. Depois, os ímpios morrem, como vimos no estudo anterior. Os justos ressuscitam. E a Bíblia tem mais alguns dados muito importantes quanto aos acontecimentos do início do milênio. Vejam, voltando para Apocalipse capítulo 20, o que nos declara o apóstolo São João. Diz ele: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ocorre aqui a prisão de Satanás. Diz o verso 3, lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para não mais enganar as nações, até se completarem os 1000 anos. Então será solto por pouco tempo. Claramente estão aí os fatos do início do milênio. Deveríamos talvez agregar um mais. Nosso Senhor Jesus Cristo desce do céu, os ímpios morrem, os justos ressuscitam, os justos são arrebatados, são levados com Cristo, como já vimos, Satanás é preso. Certa vez um cavalheiro me disse que esse período dos milênios é alguma coisa que não se podia entender, mas está tão claro na Bíblia. 5 acontecimentos. Alguém me disse certa vez que isso já aconteceu no passado. Não, senhor, não aconteceu ainda não. Os justos ainda estão por aí, os ímpios ainda não morreram, Satanás não está tentando todo mundo por aí, ainda não está preso. Sinal de que o milênio ainda está no futuro. Agora, e durante os 1000 anos, o que acontecerá? Bem, primeiro ponto, onde estarão os justos durante o milênio? Voltemos para Apocalipse 20 e leiamos o versículo 4. Notem o que diz o apóstolo São João. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos, os justos estarão reinando com nosso Senhor Jesus Cristo naquele ponto do universo onde Deus habita, que se chama céu. Onde estarão os ímpios? Já vimos que os ímpios morrem quando nosso Senhor Jesus Cristo vier. E é verdade. O profeta Jeremias fez uma profecia, na qual, ele escreveu o que Deus lhe mostrou numa visão. Vejam que nós encontramos no 4º capítulo de seu livro, Jeremias, capítulo 4, a partir do versículo 23. Busquemos aqui no livro do Senhor e leiamos este texto. Diz assim: olhei para a terra, notem, ele está descrevendo o que Deus lhe mostrou em visão, o que vai acontecer. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. A terra vazia, sem forma. Sabe o que faz relembrar? Aquele versículo de Apocalipse 20, verso 3, onde diz que Satanás foi preso a um abismo. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia Sagrada nos conta que este planeta, antes da semana da criação, era um abismo, Tártaro. Assim será a terra depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta olhou, estava sem forma e vazia. Depois ele diz, olhei para os céus, olhou para cima, e não tinham luz, tudo no escuro. O verso seguinte diz, olhei para os montes e eis que tremiam, os outeiros estremeciam. 25, olhei e eis que não havia homem nenhum. Lógico, os justos foram levados, os ímpios morreram. Todas as aves do céu haviam desaparecido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira.
Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Como estará esta terra, este planeta, durante os 1000 anos? Vazio, um caos, um abismo. Satanás estará preso a este abismo. Não poderá ir para um outro astro, um outro planeta do sistema. Não, estará restrito a este planeta. E os ímpios estarão aqui, mortos neste planeta. Aí estão os fatos principais do que a Bíblia nos mostra sobre este período dos 1000 anos. E no fim dos 1000 anos, o que acontecerá? Voltemos para Apocalipse capítulo 20. A Bíblia é muito clara sobre o que ocorrerá ali. Diz assim o livro sagrado: os restantes dos mortos, me refiro a Apocalipse 20, verso 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. No fim dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Mas o capítulo 20 de Apocalipse fala do milênio. O capítulo 21 fala do que virá no fim do milênio. E veja o que diz São João: vi novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Sabem? No fim do milênio, se cumprirá aquilo que nós lemos no início. Os ímpios também vão ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo e vão sair dos túmulos. Quando? Nosso Senhor Jesus Cristo descerá e a nova Jerusalém virá para este planeta. Os justos virão. Satanás, ele ficará solto da sua prisão. Os ímpios, como nós já vimos, ressuscitarão. E que farão os ímpios agora? Vejam o que diz o livro de Deus em Apocalipse capítulo 20, o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E o que fará? Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Alguém me disse, a terra não tem cantos? Mas os senhores sabem muito bem. Isto se refere aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Este Satanás sairá para seduzir a todos os ímpios que ressuscitaram. Gog e Magog, uma expressão que se refere a todos eles. E diz, a fim de reuni-los para uma peleja. E diz aqui que o número destes é como a areia do mar. Todos os seres que já viveram neste planeta estarão vivos por aquela ocasião. Os justos dentro da Nova Jerusalém, os ímpios fora da Nova Jerusalém. Gente como grãos de areia na praia do mar, diz aqui a Bíblia. Certa vez pedi a um menino que me contasse quantos grãos de areia havia num centímetro cúbico. E ele me deu a resposta. Fiquei impressionado. Imaginem os milhões que estarão presentes naquela ocasião. E Satanás os engana a todos. Para uma peleja, diz aqui. Uma peleja contra quem? Notem o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Imaginem o quadro. Nosso Senhor Jesus desce, a Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, e agora Satanás, ele engana a todos os ímpios, e eles conseguem cercar a Nova Jerusalém. Numa guerra, quando uma cidade é cercada, é sinal de perigo. Será que Satanás e os seus conseguem tomar essa Nova Jerusalém? Conseguem eles entrar ali? Contra quem guerreiam eles? Contra a Nova Jerusalém. Mas notem o que diz a Bíblia Sagrada na parte final do versículo 9. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Naquele momento em que eles vão para tomar a santa cidade, tendo-a cercado, ali desce fogo do céu. Este é o fogo eterno. Este é o fogo que alguns chamam de o fogo do inferno, que destruirá Satanás e todos os ímpios
que estão fora da Nova Jerusalém. Agora, um fato interessante. Quando Satanás, com os seus ímpios, cerca a Nova Jerusalém, o livro do Apocalipse nos dá alguns detalhes mais. Vejam que diz aqui no versículo 11, 12 do capítulo 20. Diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Permitam-me uma pequena explicação. Quando os ímpios e Satanás e os seus anjos estão ali, havendo cercado a Nova Jerusalém, esperando tomá-la, São João nos diz que de repente se vê um grande trono branco. E sobre este trono alguém que entendemos muito bem ser Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que parecia que a terra e todas as coisas haviam fugido. Todos eles não podiam desviar os olhares daquela cena. E aparecem livros. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo seguinte, versículo 13, a parte final: e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ali Deus mostra a todo o universo reunido, a todos os seres celestiais e a todos os seres que já viveram nesta terra. Por que é que alguns estão dentro da Nova Jerusalém, dentro da cidade, e porque outros estão fora? E então se cumprirá aquilo que a Bíblia diz em outras partes, que todos os joelhos se vão dobrar. Por que se dobrarão? Porque todos verificarão que Deus é justo. Deus mostrará a história deste universo e mostrará onde foi que cada um teve a sua oportunidade de tomar uma decisão e preparar-se para as coisas de Deus, ou tomou a decisão de desviar-se das coisas de Deus. E quando todos reconhecerem a justiça de Deus, então desce fogo do céu e os consome. Este é o ato final deste grande drama entre as forças do bem e as forças do mal no fim do milênio. Esta história terminará para sempre. Nunca mais haverá uma história de pecado. Lá em Ezequiel capítulo 28, o profeta nos diz que Satanás jamais será para sempre. Malaquias nos diz que não ficará nem raiz nem ramo. Agora vem uma pergunta: mas Deus destruirá os ímpios? Não é este ato incompatível com a bondade e o amor de Deus? Sim. É por isso que o profeta Isaías chama este ato de um ato estranho a Deus. Mas sabem, assim como não é por prazer que a polícia toma um mau elemento e o põe lá num pequeno quarto na prisão, não é por prazer. Assim também não é por prazer que Deus destrói o ímpio. Mas assim como a polícia toma um mau elemento para que os bons, os justos, possam viver em paz, em tranquilidade, e é por isto que necessita separar o mau elemento, assim Deus também, Ele é obrigado pelas circunstâncias a dar um fim àqueles que arruinariam a felicidade perene dos justos para todo sempre. É um ato estranho de Deus, mas assim ainda é um ato de misericórdia. Sabem por quê? Porque uma pessoa acostumada a viver na delinquência não se sentiria bem num ambiente puro, num ambiente sadio, num ambiente perfeito. Para os ímpios próprios, é um ato de misericórdia para que eles terminem, deixem de existir. E agora, talvez você pergunte: mas será fogo mesmo que vai destruir os ímpios? Eu quero ler para você
o que escreveu São Pedro a respeito. Note o que São Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. E no verso 10 diz, virá entretanto como ladrão. Surpresa, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem se queimarão. E no versículo 12 diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. São Pedro nos dá a entender que será um fogo que fundirá até os elementos básicos da natureza. Abrasados serão desfeitos, os céus incendiados, diz ele. Alguns me perguntam, mas como será isto de céus incendiados? Antes da bomba atômica, realmente era difícil entender céus incendiados. Mas depois da detonação do átomo, ficou claro que a própria atmosfera, ela como que incendeia, queima. E a Bíblia tinha razão. No fim dos 1000 anos, este planeta aqui será incendiado, ele se queimará, os elementos serão destruídos. Mas São Pedro, ele tem uma visão otimista disto aqui, para mim e para você e para todos os cristãos. Ele contempla, ele vê e depois ele diz, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, uma nova atmosfera onde já não haverá vírus, não haverá contaminação, um ambiente puro, uma terra feita nova. Como será a vida nesta terra feita nova? Esta terra depois do milênio. Você deseja saber? Então não deixe de nos acompanhar no próximo estudo que teremos na próxima semana ou no dia que você desejar. Porque então veremos como será a vida nesta nova terra. Agora, antes de terminar este estudo, relembremos um pouquinho então os acontecimentos do início e do fim do milênio. Nosso Senhor Jesus Cristo desce, os ímpios morrem, os justos ressuscitam, os justos são arrebatados, são levados para onde Cristo está, Satanás é preso. Durante os 1000 anos, a terra está numa condição de abismo. Os justos estão reinando com Cristo no céu. O apóstolo São Paulo nos diz em Coríntios que julgaremos até os anjos, aqueles que caíram. A terra estará em deserto, não haverá plantas, não haverá animais, não haverá coisa alguma. Satanás preso a este planeta. No fim do milênio, Nova Jerusalém desce, nosso Senhor Jesus Cristo e os justos descem, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, Satanás cerca com os ímpios a Nova Jerusalém, e quando ele está para tomar a Nova Jerusalém, desce fogo do céu e os consome. Consome quando? Quando todo o universo declara, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Todo o universo estará convencido de que nesta luta, neste conflito entre o bem e o mal, Deus ele foi justo. O próprio Satanás se ajoelhará e declarará que Deus é justo. Por outro lado, nunca mais haverá esta experiência com o pecado, diz o profeta Naum. Uma nova terra em que habita a justiça. Este é o quadro que a Bíblia nos mostra do que está reservado, do que vai acontecer depois que nosso Senhor Jesus Cristo retornar a esta terra. E agora, vos faço uma pergunta. Será que Deus tem prazer na morte do ímpio? Será que Deus se alegra? O texto que desejo deixar convosco está em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Veja o que Deus pediu que o profeta Ezequiel dissesse.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Notaram bem? Deus diz, não tenho prazer na morte do perverso. Profeta, diga a todo mundo, diga a todos. Não tenho prazer. Deus não tem prazer na morte do perverso. Mas qual é o prazer de Deus? Em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Mas uma vida na perversidade não é uma vida feliz. Deus quer que o perverso se converta, para que possa viver feliz. E notem os tons pungentes que Deus usa na frase a seguir. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que haveis de morrer? Que apelo Deus nos faz, não é verdade? Mude de vida. Pratique a ética bíblica, a ética cristã. Prepare-se para a volta de Jesus. Por que é que você vai morrer? Eu não tenho prazer na sua morte. Eu desejo que você viva. Onde estaremos no final do milênio? Estaremos dentro da Nova Jerusalém com nosso Senhor Jesus Cristo? Ou estaremos fora da Nova Jerusalém com Satanás e os seus anjos, com os ímpios, no meio do fogo? Esta é uma decisão que eu tenho de fazer e você tem de fazer. Que Deus ajude você e ajude a mim, para que naquele dia estejamos dentro da Nova Jerusalém e não dentro do fogo com Satanás. Que assim seja. No próximo estudo, veremos como será a vida, ou melhor, como será a terra feita nova. Como viverão os justos ali? Trabalharemos ali? Que faremos? Comeremos? Você verá. Até lá.